Olá, seja bem-vindo aos nossos encontros para tratar sobre aplicação de bases legais, considerando aí a Lei Geral de Proteção de Dados e todos os impactos que ela traz para a gente, né? Nós vamos, ao longo de 13 encontros, conversar bastante sobre a aplicação de bases legais, entendendo o contexto das bases legais, o seu histórico, a forma que a gente deve pensar e principalmente os desdobramentos que ela tem. Importante entender que a aplicação de bases legais, como você verá, ela dá andamento, ela desdobra aí todas as ações de conformidade para a Lei Geral de Proteção de Dados. Meu nome é João Paulo, eu sou advogado aqui em Minas Gerais e vou acompanhar vocês durante esses 13 encontros, né? Essas 13 oportunidades. Nós vamos conversar aí sobre LGPD, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas especialmente sobre os artigos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º artigo aí da LGPD, né? Mais detidamente o 7º e o 11º, o restante é desdobramento aí desses dois, ok? Bem, só para organizar aqui os nossos encontros, como eu já disse, serão 13 encontros, né? Divididos em 5 partes. Na primeira parte, nós começamos hoje, vou fazer uma apresentação da LGPD, embora, né, para pensar em aplicar bases legais, eu quero acreditar que o interesse, né, e a motivação para estar comigo aqui nesse encontro implica em já conhecer a LGPD. Contudo, eu não posso perder a oportunidade de repassar aí alguns pontos introdutórios, alguns valores importantes da lei, né, de seus princípios, seus fundamentos, em especial porque esse conjunto de informações introdutórias são necessárias para a compreensão, né, ou são necessários aí para a compreensão da aplicação da base legal ou das bases legais, conforme a finalidade que a gente estiver discutindo. Então, entender princípios, entender fundamentos vai fazer toda a diferença. Da mesma forma, nós vamos ter uma segunda parte, nós vamos falar sobre mapeamento de dados, né? A importância do mapeamento, o que é um mapeamento, como fazer um mapeamento. Claro que eu não vou entrar em detalhes, será uma apresentação curta, mas para justificar aí a aplicação da base legal, eu preciso entender a finalidade, eu preciso entender esse mapeamento. Vamos para a terceira parte, que são as bases legais, então introdução à base legal, importância, conceito das bases legais. Depois, uma quarta parte, aplicação de bases legais, nós vamos discutir cada uma das bases legais, né? Então nós vamos falar sobre cada uma delas, os seus pontos de dúvida, os seus pontos aí críticos, para que você realmente tenha a condição de compreender bem, de entender bem essa base legal e a aplicação dela na sua rotina, no seu mapa de dados. E no final, nós vamos para uma última parte, né? Na última base legal, quando estivermos ali tratando proteção ao crédito, nós fazemos também o encerramento do nosso encontro, né? Então, vamos começar, né? Nosso primeiro encontro apresentando a LGPD, importantíssimo, né? Ter esse contato, né? Compreender aí esse início, né? Por que da LGPD, qual que é o histórico da LGPD, para que a gente tenha a tranquilidade de falar de bases legais sem ter a dúvida de que ficou qualquer ponto desse para trás, né? Então, o que é a LGPD? É uma lei publicada em 14 de agosto de 2018, com vigência a partir ali de setembro de 2020, a gente vai falar um pouquinho disso para frente, que tem como ponto focal a responsabilização de pessoas físicas e jurídicas pela guarda e uso seguro dos dados pessoais que processa, né? Então, se nós formos avaliar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem duas características importantes. Ela é uma lei de risco, em que coloca o controlador na figura de determinar qual o risco que ele aceita, que ele mitiga, que ele elimina ou que ele transfere, entendendo ali, documentando, mas é eminentemente uma lei que só faz isso com o controlador porque define responsabilidade clara para esse controlador, seja da perspectiva judicial, quando cria direitos para os titulares, ou melhor, quando verticaliza esse direito para os titulares numa única lei, ou ainda administrativa, quando cria uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados e confere poderes de fiscalização, de estabelecimento ali de condições para autuações e define, em especial, sanções administrativas que vão desde uma simples advertência,
passando por uma multa diária, passando por uma multa, passando por uma suspensão de banco de dados até a eliminação do banco de dados. Então é uma lei que verticaliza o direito à privacidade, já trazida pela Constituição de 88, já abordada no Código de Defesa do Consumidor, já trazida também no Código Civil, no Marco Civil da Internet, enfim, nós temos uma série de instrumentos jurídicos que já prevêem a privacidade, né? A Constituição é talvez o maior expoente nacional disso, mas a LGPD retoma essa temática, responsabilizando e definindo de forma muito, muito objetiva a responsabilização por quem trata dados de pessoas físicas, né? Seja esse tratador, né? Esse controlador, pessoa física, como por exemplo um médico no seu consultório, um advogado no seu escritório, ou pessoas jurídicas, empresas de qualquer porte têm a mesma responsabilidade pela proteção dos dados. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela ficou em consulta pública durante muitos anos, quase uma década, né? Mas teve uma inspiração muito forte aí nas diretivas de proteção de dados da União Europeia. Já desde a década de 90, a União Europeia possui diretivas específicas para o tratamento seguro de dados pessoais, mas mais especificamente em 2016, a União Europeia publicou o GDPR, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e esse GDPR influenciou fortemente a nossa LGPD. Isso em razão de conceitos, em razão de práticas, mas também de doutrinas, de referência histórica e também de uma preocupação muito mais clara. O nosso texto é muito semelhante ao texto da União Europeia. Bem, nós temos legislações semelhantes em outros países, é o caso do Canadá, é o caso de alguns estados nos Estados Unidos, enfim, a própria Argentina, Uruguai tem também legislação nesse sentido, mas nós temos uma influência e precisamos entender, até como referência histórica, mas principalmente como referência bibliográfica, referência de experiência, que a União Europeia é a nossa principal inspiração. Como eu disse, né, a LGPD ela se aplica a pessoas físicas e jurídicas que recolhem e processam dados pessoais para a sua atividade, né? Isso vale para um condomínio, isso vai valer para alguém que está organizando ali uma festa, né? Mesmo que não haja fins lucrativos, né? Naquela festa, a organização daquela festa, desde que ela não seja com objetivo pessoal, ela vai ali ter ou receber a aplicação da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados traz ali no seu artigo 2º os seus fundamentos. E é importante destacar que o primeiro deles é o respeito à privacidade, né? Dizendo claramente que a privacidade é o que tem que vir antes, tem que vir primeiro. Depois nós temos como fundamento a autodeterminação informativa, e isso é importantíssimo para a análise do artigo 37, mas especificamente do artigo 9º, que trata sobre o aviso de privacidade, é a capacidade ou exigência que a lei tem de que os titulares cedam seus dados sabendo por que estão cedendo os seus dados, ou seja, que ele seja autodeterminado a partir de uma consciência. Então a nossa responsabilidade é em informá-lo. E aí o texto do artigo 9º é muito bacana para a gente compreender isso. Vamos falar mais para frente aí nesses nossos encontros. A liberdade de expressão, de informação, comunicação e de opinião, obviamente, são fundamentos da LGPD, senão nós bloquearíamos tudo, né? A inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, é meio que Ctrl+C, Ctrl+V, né? Do inciso 10 do artigo 5º da Constituição da República, então também são fundamentos aí dessa lei. O desenvolvimento econômico e tecnológico, aqui uma pausa importante, porque a LGPD deixa clara quando traz isso como fundamento, que ela não tem o objetivo de impedir o desenvolvimento econômico, nem de causar qualquer restrição, muito pelo contrário, ela estimula o desenvolvimento econômico, ela estimula o desenvolvimento tecnológico. O que ela pede, voltando lá no primeiro fundamento, é respeito à privacidade. Da mesma forma, nesse mesmo sentido, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor são fundamentos dessa lei, mas o que motiva, né, quando nós pegamos o histórico, especialmente aí o histórico mais recente do uso de grandes bancos de dados, Big Data, a inteligência artificial, o perfilamento de pessoas, o uso de algoritmos para seleção de conteúdo, um ponto forte da lei é o fundamento com relação aos direitos humanos, ao livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade e o exercício da cidadania. Isso porque o uso cada vez mais frequente de
dados pessoais e perfilamento tem influenciado muito aí nessa capacidade da pessoa se livre e desenvolver, né? Isso afeta a dignidade da pessoa humana, vem afetando aí os direitos humanos de uma forma importante. É uma reflexão que precisa ser feita, ela precisa ser debatida e é fundamento da lei. A lei também traz agora no seu artigo 6º 10 princípios, e esses princípios, agora sim, entrando um pouco na nossa temática, né, na aplicação das bases legais, esses princípios norteiam tudo que nós vamos fazer daqui para frente, né? Se os fundamentos são base ali da lei, né, são as considerações que a lei tem, os princípios são aqueles pontos que nós vamos trabalhar o tempo todo, desde o mapeamento até a aplicação, até a avaliação de riscos, desdobramentos, tudo vão passar pelos 10 princípios. O primeiro dele, da finalidade, ou seja, eu preciso ter um motivo para processar os dados pessoais, não pode ser hipotético, né? Então, o tratamento de dados de alguém tem que partir de um propósito, né? O segundo, da adequação, o uso de dados tem que ser adequado. O terceiro, da necessidade, eu tenho que ter uma necessidade prática, uma necessidade real para usar aqueles dados. Eu preciso garantir o livre acesso do titular aos seus dados. Basta uma leitura do artigo 18, nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais à frente aqui nos nossos encontros. Eu preciso garantir a qualidade dos dados, os dados têm que ser íntegros e precisos e com qualidade. Esse também é um valor da segurança da informação, mas é um direito do titular trazido ali no artigo 18 também. O princípio da transparência, até para que a autodeterminação informativa ocorra, então vai ter um apoio muito forte aqui no fundamento da autodeterminação informativa, no princípio da transparência, para a gente trabalhar os nossos avisos de privacidade e as nossas tomadas de decisão. O princípio da segurança, e aqui é segurança física, patrimonial, segurança de ativos, segurança de pessoas, segurança da informação. Então são valores importantes, são princípios da lei. Inclusive, falando em princípios, a Lei Geral de Proteção de Dados reserva um capítulo específico para a segurança da informação. Os artigos 46, 47, 48 e 49 estão aí nesse bojo e merecem a atenção. O princípio da prevenção, ou seja, eu preciso trabalhar preventivamente e não reativamente, inclusive é um dos princípios do Privacy by Design, trazido lá pelo artigo 46 no seu parágrafo 2º, né? Mas a prevenção está muito mais para reforçar o que eu já disse aqui sobre a perspectiva de ser uma lei de riscos, né? De análise de risco, então eu tenho que agir preventivamente na proteção de pessoas, mas também na proteção da minha instituição. O princípio da não discriminação, que é o não usar dados pessoais para discriminar pessoas, e não apenas da perspectiva de raça, cor, religião, mas discriminação quanto à seleção, quanto à oferta ali de produtos, vantagens, valores, enfim, tem que tomar muito cuidado aí com esse princípio. Ele é importantíssimo, ele tem a ver com a dignidade da pessoa humana, com as condições iguais aí para a oferta de produtos e serviços. E por fim, o que eu já comentei, né? Quando nós falávamos dos fundamentos, mas lá da responsabilização, em especial do que é a lei, né? O que ela tem de maior valor, ela traz como princípio, seu último princípio, a responsabilização e prestação de contas. E aqui entra um ponto importantíssimo, né? A lei traz a responsabilidade jurídica, civil, criminal, enfim, nós temos ali uma perspectiva de reparação de dano, mas a própria lei fala que existindo outros atos não legais, né, não autorizados, praticados, mesmo que seja em outra esfera, a autoridade tem o dever, né, de comunicá-los. Então, nós temos aqui uma série de responsabilidades que precisam ser observadas, não apenas a perspectiva da responsabilidade sobre a própria LGPD. Já que nós falamos sobre responsabilidades, o artigo 52 da lei, vigente em 1º de agosto de 2021, ele traz a perspectiva das sanções, que são 6, né? Advertência, multa simples de até 2% do faturamento da empresa, multa diária na manutenção do ato, publicização da informação, que é vir a público e informar que ocorreu um incidente ali de segurança com violação de dados pessoais, o famoso vazamento. O bloqueio do banco de dados, isso para algumas empresas pode significar um prejuízo muito grande, ou a eliminação do banco de dados, que para algumas empresas pode significar o fechamento do negócio, né? Como eu já mencionei, a LGPD ela é vigente, ela foi publicada em agosto de 2018, com vigência em setembro de 2020,
E as suas sanções ali do artigo 52 ficaram pendentes aí para sua vigência, que já é corrente desde 1º de agosto de 21. Um review, né? Entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é sempre importante. Uma passadinha aqui para que a gente possa avançar para o nosso segundo encontro. A gente possa falar mais sobre aplicação de bases legais. Nosso segundo encontro nós vamos falar sobre mapeamento, a importância do mapeamento que é, e avançaremos aí para todas as nossas outras aulas, os nossos outros encontros. Importantíssimo conhecer essa base para construir uma aplicação adequada das bases legais. Um forte abraço, até o próximo encontro. Tchau!